Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Nós hoje vamos ver o tema Famílias Restauradas. Nessa manhã nós vamos estudar um pouquinho do que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Porque minha família tem que ser missionária, porque minha família tem que estar aos pés do Senhor todos os dias, né? Para que ela seja um lugar seguro, um lugar de abrigo, um lugar onde meus filhos, meu esposo, eu, meus parentes sintam prazer de estar, né? Quando a família tem Cristo como centro, todas as coisas fluem perfeitamente e a luz do céu é derramada sobre nós. Nesta manhã nós vamos estudar alguns versos aqui na palavra de Deus que fala assim: Provérbios 1, verso 8 e 9 fala assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da sua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Se os nossos jovens hoje ouvissem mais os pais, obedecessem mais, honrassem mais, nós teríamos filhos vencedores. Mas nós vivemos em um mundo caótico, onde não há mais honra, não há mais respeito. Você raramente escuta bença pai, bença mãe. E o propósito de Deus em criar a família é para que elas fossem unidas e tivesse Deus como centro de tudo, né? E quando aqui em Provérbios fala, né? Fala, filho meu, ouve o ensino do teu pai e de tua mãe. E não se deixe levar, né? Pelas coisas deste mundo. Nós devemos buscar o Senhor nas primeiras horas da manhã. Lá em Deuteronômio fala um versinho que diz assim, que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos, pela manhã e pela tarde, a palavra de Deus. E de uma geração a outra, nós devemos falar do amor de Jesus para essas pessoas. E principalmente no nosso lar. Aí você diz assim, mas as crianças não entendem, né? Para que eu vou ler a Bíblia para elas? Entende sim. Muitas vezes a gente está conversando ou falando, estamos na igreja e nós falamos uma história e eles pegam assim, ó, mas é assim e assim que a história fala. Então, as crianças entendem sim a palavra de Deus, da forma delas, é claro. Mas, desde o ventre, a gente já tem que estar alicerçando a palavra de Deus no coração dos nossos pequenos, para que o nosso lar seja um porto seguro, como eu falei no começo, que seja um lugar de refúgio, onde os nossos filhos sinta confiança em falar conosco, porque uma família que tem Deus, né, como centro, e a base é Jesus, há diálogo, há conversação, há respeito, né, uns para com os outros, há amor, que é o fundamental. E aqui a gente ainda vê outros versos que falam assim: Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amoreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seria muito importante que todos nós hoje decidíssemos a quem nós estamos servindo. A Deus que está no céu, que cuida de nós, que criou a família, que é um presente dele para a humanidade, né? A família, deixa o homem, o pai e a mãe, né? E se una com sua mulher e ali formam uma nova família com princípios, né? Fundamentais na palavra de Deus. E nós sempre temos que dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Nós temos que ensinar os nossos filhos a orar, a respeitar, a amar a palavra de Deus. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ensinar para os nossos filhos se a gente não faz. Nós somos exemplos, nós somos espelhos para os nossos filhos. E se eu não estou fazendo minha parte, meus filhos, né, tanto as crianças como os adolescentes, não vão sentir desejo de estudar a palavra de Deus. Então, você, pai, você, mãe, tio, avô,
tem que dar o primeiro passo, você tem que ser incentivador dos seus filhos, netos, sobrinhos, a amar a palavra de Deus. Você tem que mostrar para as crianças e para sua família também que Deus é o princípio, né, de todas as coisas. Ele é amor, ele é bondade, ele é tudo. E quando as crianças entendem que esse Deus é um Deus de amor, elas também começam a amar Jesus. Eu sempre, quando estou em casa, eu sempre fico orando, né, falando, e os meninos perguntam, mãe, você já tá falando com quem? E eu digo, eu tô falando com Jesus, filho. Não importa o que você está fazendo, né, mas sempre tenha sua mente conectada com Deus. E um dia, meu filho mais velho estava brincando e ele começou a falar. Eu falei, menino, tu tá falando com quem? Aí ele fez, oxe, com Jesus. Você também não fala com ele, eu também falo. Então a gente vê que o exemplo ajuda muito as crianças, né? Porque elas veem em nós. Então, quanto mais conectado você tiver com a palavra de Deus, os seus filhos também vão entender que Jesus é o nosso melhor amigo, né? E se a família não tem Jesus como centro, infelizmente, as coisas não vão bem, né? Vai haver divergências, não vai ter confiança, não vai ter diálogo, não vai ter nada. Por quê? Porque não vai haver respeito, não vai haver fidelidade, amizade ali dentro daquele lá, onde a palavra de Deus não é utilizada, né? E então aí você vê que você começa a adorar falsos deuses e não dá ouvidos ao que a palavra diz, como a gente viu aqui em Provérbios, né? Que a gente tem que dar ouvidos aos ensinamentos dos nossos pais. E quando os pais não são da igreja, mas você tem a palavra de Deus, e Deus, que é o nosso Pai, ele vai guiar você em toda a palavra, e você vai, filho, vai ensinar os seus pais a amar e a respeitar esse Deus tão maravilhoso. Aqui na revistinha, no tema de hoje, me falando também sobre um homem muito importante, né, na história, que não se vendeu, né, não vendeu seus princípios, teve uma educação rígida, né, e mesmo quando adulto, ele seguiu todos os princípios, né, e não se vendeu e nem se corrompeu. Aqui vem falando sobre um pouquinho sobre a família de Lutero, e fala aqui, ó. O pai de Lutero era um homem inteligente e de caráter firme, homem honesto, resoluto e correto. Era fiel às suas convicções de dever, não importando as consequências. Seu genuíno bom senso ficou tão descontente quando Lutero, sem seu consentimento, entrou para um mosteiro, que só se reconciliou com o filho 2 anos depois. E mesmo assim, e mesmo então, suas opiniões permaneceram as mesmas. Então a gente vê aqui que Lutero tinha um caráter firme e concreto, porque ele tinha um pai que tinha um caráter firme, era inteligente, né? Desde pequeno, o pai de Lutero ensinou ele a ser uma criança respeitosa com a palavra de Deus, obediente, reverente. E hoje a gente vê, quando as crianças vão para a igreja, não tem reverência na casa de Deus, né? Fica brincando, correndo. E a culpa é de quem? Dos pais, né? Porque não ensina as crianças a respeitar a presença santa do Deus onipotente. Então, quando nós formos levar os nossos filhos para a igreja, nós temos que ensiná-lo que a igreja é um lugar santo, é um lugar onde a presença de Deus está. E a gente vê também outros jovens dentro da Bíblia, né, que foram fiéis, que não se venderam, não negociaram os seus princípios. Eu gosto muito da história de José, né? Apesar de ter sido tirado da sua família para ir para um lugar estranho, para uma cultura diferente, mesmo assim ele permaneceu fiel. Por quê? Porque desde pequenininho ele tinha uma base espiritual. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia o Deus que tinha o poder de transformar qualquer situação em bênção, fazer o que era improvável aos olhos humanos se tornar uma realidade, uma bênção para outras pessoas. E ali você vê José sendo levado para
o Egito, passou várias provações, mas mesmo assim ele não deixou de adorar o Deus verdadeiro. Porque quando Deus é priorizado na nossa vida, nossa família vai bem, nosso casamento vai bem, nossos filhos vai bem e serão bem-sucedidos. E aí nós teremos famílias consagradas, né, que estarão salvando outras famílias também. Então, que Deus possa abençoar o seu dia, que o Divino Espírito Santo possa ser derramado na sua família, na minha família, que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e que, assim como Lutero, a gente não possa se vender nem trocar os nossos princípios pelas coisas deste mundo. Que Deus abençoe você nesse dia. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nessa manhã uma bênção especial sobre todas as famílias que estão assistindo esses vídeos pela manhã. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada família. Que nosso lar possa ser um pedacinho do céu. Que possamos, assim como Josué, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.